Pessoal, nós vamos então hoje fazer a correção dos exercícios, né? E da aula passada. Aí eu vou tentar explicar aqui para vocês mais ou menos os exercícios, um por um, todos os exercícios. E aí vocês assistem esse vídeo, né? E aí vocês vão corrigindo, ok? Eu vou passar o exercício aqui na tela para vocês. Vou ler, aí depois vou abrir uma outra tela, né? Aonde eu vou corrigir os exercícios, beleza? Então vamos lá. Primeiro exercício, tá? Pessoal, o primeiro exercício é esse aí, tá ok? Que a gente vai trabalhar com notação científica com ele, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar um resuminho aqui de mais ou menos do que é o exercício. Então, o enunciado é assim. Passe os números a seguir para a notação científica. Então, nós temos esses 1, 2, 3, 4 números aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar eles para a notação científica, obedecendo aquelas regrinhas que vocês já conhecem, né? Mas eu vou lembrar elas aqui com vocês agora, tá? Então, presta atenção aqui agora na telinha. Nós vamos fazer, beleza? Então, ó. Então, vamos lembrar aqui, ó. Então, vamos lembrar. Lembrar. O que nós precisamos lembrar? Ok? Nós precisamos lembrar que toda vez que a gente faz um exercício de notação científica, né, nós temos algumas regrinhas para o número, né? Então, lembra que a potência de 10, né, ela tem esse formato aqui, ó, 2,5 vezes 10 elevado a 7. Onde que a gente tem isso aqui que a gente chama de número, né? Isso aqui tudo que a gente chama de potência, né? E essa parte aqui, que a gente chama de expoente. E essa parte aqui que a gente chama de base, né? Lembrando que na notação científica, a base sempre vai ser 10, tá? A base nunca vai ser diferente. Então, lembre-se que a base vai ser 10. Então, esse aqui que é o número, esse aqui que é a base, o expoente, e esse conjunto que a gente chama de potência, ok? Vamos lembrar da regrinha, né? A regrinha com relação ao número, né? Lembra que o número, ele tem que ter valor entre 1 e 9, né? Então, você tem que lembrar dessa regrinha aqui, que o número tem que ter essa característica. Ele tem que estar compreendido entre 1 e 9, certo? Então, lembrando, por exemplo, se eu tiver, vamos supor, vou pegar esse número aqui, ó, 22. Para a gente passar ele para a potência de 10, nós temos que colocar ele nessa regra aqui. Então, o que tem que ser esse número? Tem que ser 2,2 e o restante da potência de 10. Correto? Então, nunca pode ultrapassar esse valor. Então, por exemplo, se eu colocar 22 não pode, né? Se eu colocar 220 não pode. 0,22 também não pode. O único valor que pode é esse aqui, ó, 2,2. Então, essa é a regrinha do número, beleza? Agora, vamos lá para o valor do expoente, né? O valor do expoente e o sinal dele. Como que eu chego ao expoente, se eu sei se o expoente vai ter um valor positivo, ou se o expoente vai ser um valor negativo, né? Tem uma regrinha para a gente fazer isso. Deixa eu pegar uma borracha aqui. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Então,
o expoente, o sinal vai ser com relação ao sentido que a vírgula anda, ok? Então, o sinal do expoente vai ser o sentido que a vírgula anda. E o valor do expoente vai ser o número de casas que a vírgula anda. Ok? Então, cada caso é um, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse primeiro aqui, ó. 3.780. Então, nós vamos passar ele para a potência de 10. Correto? Então, nós vamos passar ele para a potência de 10. Então, como que a gente faz para passar ele para a potência de 10? Então, a gente vai trazer a vírgula e vai colocar ela aqui. A vírgula está aqui no finalzinho, então quer dizer que ela vai andar para esquerda. Então, quando ela anda para a esquerda, ela fica com expoentes positivos. Então, eu vou andar aqui, ó. Então fica 3,78 vezes, como é potência de 10, a base é 10, né? Como andou para a esquerda, expoente positivo. Aí a gente conta. 1, 2, 3. Então fica elevado a 3. Ok? Beleza? Então vamos lá. Então, o outro número aqui, ó. Esse aqui, ó. É 0,0079. Como que eu faço? Eu vou trazer a vírgula para cá, tá certo? Então, eu vou contar 1, 2, 3. Então, vai ser aqui, ó, 7,9. Então, a vírgula vai andar para cá. E agora nós estamos parando aqui na parte do expoente negativo, né? Então, se anda para a direita, o expoente é negativo, né? Então, fica 7,9 vezes 10 a menos. Aí a gente conta 1, 2, 3. A menos 3, ok? Então, basicamente, essa que é a parte teórica, né? Então, vamos para a parte de exercício agora. Ok? Vamos resolver os exercícios. Vamos lá. Letra A. A você tem 105 mil. Então, nós vamos passar ele para notação científica. Ok? Então, eu vou passar ele para notação científica. Então, como que eu passo? Nós vamos fazer a vírgula entre 1 e o 5 aqui. Então, vai ficar 1,05 vezes 10, né? Como a vírgula vai andar para a esquerda, eu já sei que o expoente é positivo. E aí basta contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então fica 1,05 vezes 10 elevado a 5. Então esse é o resultado da letra A. Vamos lá, letra B. A letra B é 0,0019. Ok? Então nós vamos fazer a vírgula entre 1 e o 9 aqui. Então ele vai andar para a direita. Então já sei que o expoente vai ficar o quê? Negativo. Então vai ficar 1,9 vezes 10 a menos. Aí eu conto. 1, 2, 3. A menos 3. Ok? Então, esse resultado. 1,9 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? A letra C, que é esse aqui, ó. É 2 bilhões 365 milhões 728 mil. Né? Esse aqui, pessoal, nós vamos fazer aproximado. Tá? Então, nós vamos fazer ele aproximado. Em vez de a gente colocar todo esse número aqui, nós vamos parar na segunda casa decimal. Nós vamos parar aqui no 6, né? A vírgula vai ficar entre o 2 e o 3, e nós vamos pegar o número só aqui, sem necessidade de pegar o restante. Então, vai ficar 2,37
vezes 10. Como eu sei que a vírgula vai andar naquele sentido, ela é positiva, né? Agora a gente conta. A vírgula vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fica 2,37 vezes 10 elevado a 9. Então, esse aqui é o resultado dessa questão aqui, beleza? A D e a última desse exercício 1, que é 0,0000128, né? Então, nós vamos trazer a vírgula para cá, ó, entre 1 e o 8. Não dá para cá. Então, vai ficar o quê? Negativo, né? Então, fica 1,28 vezes 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4, 5 elevado a menos 5, ok? Então, esse é o resultado desse exercício aqui, beleza? O exercício 1 é esse, né? Mamão com açúcar, muito facinho, né? Todo mundo já fez. Então, vamos pro outro aqui. Agora vamos pro 2. O 2. Bom, pessoal, o questão 2 fala o seguinte. A distância entre o Sol e a Terra, tá? A distância entre o Sol e a Terra é de 149.600.000 quilômetros. Quanto é esse número em notação científica? Ok? Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. O resultado já está aqui, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Eu vou mostrar que o resultado desse aqui, ó. 149 seria o quê? 1,496 vezes 10 elevado a 8, né? Quilômetros. Então, esse aqui é o resultado exato. Aí eu posso aproximar. Em vez de eu trabalhar com essas 3 casas decimais, eu trabalho com uma casa só, né? Que fica o quê? 1,5 vezes 10 é 8, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tá errado, ó. Vamos acertar isso aqui, né? É 8. Isso, beleza. Então é 1,5 vezes 10 elevado a 8. Ok? Para quem tiver na dúvida ainda, vou fazer aqui o passo a passo. Tá? Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, o número é 149.600.000, né? Então, vamos passar ele para a potência de 10. Ok? Então, para onde que a gente vai trazer a vírgula? A gente vai trazer a vírgula para cá, entre o 1 e o 4. Então, vai ficar lá 1, e coloca todos os outros números. 4, 9, 6 vezes 10. Como eu sei que a vírgula vai andar para a esquerda, eu já sei que o expoente é o quê? Positivo, né? E aí, agora a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, elevado a 8 quilômetros. Por que eu coloquei quilômetros? Porque no problema está falando que é uma distância, né? Que é a distância da Terra ao Sol. São o quê? Aquele valor tudo lá, 149.600.000 quilômetros. Ok? Aqui também faltou. Beleza? Então, essa aqui é a questão, resolução da questão 2. Ok? Facinho, mamão com açúcar, né? Essa parte de potência de 10, eu imagino que você já deve estar praticamente dominando ela 3 por 4, né? Sem problema nenhum. Bom, pessoal, a próxima atividade que a gente vai ver, né, é a 3. Questão 3. Né? Na questão 3 aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer conversão de unidade. Então tá aqui, ó. Nós vamos fazer de quilômetro para metro, né?
de metro para milímetro, de tonelada para quilograma, né? De minuto para hora, beleza? Então, eu vou separar não vamos separar aqui. Vamos fazer direto, beleza? Então, aqui, ó. Antes de fazer direto, eu vou colocar mais ou menos como que a gente faz essa mudança de unidade, né? Em alguns casos, ok? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, aqui, ó. Conversão. É conversão de unidades de medida. Os dois primeiros que nós vamos apresentar, eles são do sistema decimal, que é o comprimento, que é o que a gente vai mostrar aqui, que é o comprimento, e a massa. Eles dois aqui são do sistema decimal. E o último que a gente vai apresentar aqui é a conversão da unidade do tempo. Unidade do tempo ele é do sistema internacional de medida, mas ele não é um sistema decimal de medida, tá? Então, são duas coisas distintas. Sistema decimal de medidas, né? E sistema internacional de medidas, ok? Então, vamos lá. Qual que é a diferença do sistema decimal? O que o sistema decimal tem? O sistema decimal são aquele sistema de medida que a gente usa, que basicamente a gente trabalha com múltiplos de 10 e submúltiplos de 10, ok? E quando o sistema não é decimal, é qualquer outro valor, que é o caso do tempo, né? O tempo trabalha com uma fração, que, por exemplo, eu sei que uma hora tem 60 minutos, né? E um minuto tem 60 segundos. Então, como não trabalha nem com 10, nem múltiplos e submúltiplos de 10, então por isso que ele não é do sistema decimal de medidas, né? Bom, então vamos lá. Comprimento. A primeira transformação que eu vou mostrar para você aqui é de metros para quilômetros, né? Então, quando eu vou passar de metros para quilômetros, eu divido por 1000, tá? Quando eu passo de quilômetro para metro, eu multiplico por 1000, tá? Então, isso aqui é o fator de multiplicação, né? Então, depende do sentido. De metros para quilômetros, divido por 1000. De quilômetros para metros, multiplico por 1000. Eu vou fazer o exercício, vocês vão entender. Aqui é só aqui, ó. Então, aqui, ó. De metro para centímetro. Né? Então, quando eu transformo de metro para centímetro, né, eu multiplico por 100. E quando é de centímetro para metro, eu divido por 100. Ok? O outro aqui, ó, de milímetro para centímetro. Né? Então, quando eu transformo de milímetro para centímetro, eu divido por 10. E quando eu transformo de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Ok? E a última aqui é quando eu tenho de metro para milímetro direto. Então, quando eu quero passar de metro para milímetro direto, eu vou multiplicar por 1000. Né? E quando eu quero passar de milímetro para metros, eu divido por 1000. Ok? Opa, aqui não. Então, aqui, ó, de metro para milímetro. Né? De metro para milímetro, eu multiplico por 1000. De milímetro para metro, eu divido por 1000. Certo? Bom, tem um T aí que apareceu. Esse T é relacionado com tonelada. Tá certo? Tonelada. Eu sei que uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. Então, cada uma tonelada eu tenho 1000 quilos, certo? Bom,
Agora vamos para as outras transformações. A transformação de grama para quilograma. Então, quando eu transformo de grama para quilograma, eu divido por 1000. Quando eu transformo de quilograma para grama, eu multiplico por 1000. Ok? Quando eu tenho de grama para miligrama, é a mesma coisa. Quando eu transformo de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. E quando eu transformo de miligrama para grama, eu divido por 1000. Tá? Lembrando que uma tonelada equivale o quê? A 1000 quilos. Né? E o tempo nós vamos trabalhar com as relações, aquelas velhas relações, né? 1 minuto equivale a 60 segundos e 1 hora equivale a 60 minutos. Tá? Então, para a gente resolver isso aqui, nós vamos trabalhar com regra de 3. Tá? Os outros nós vamos trabalhar com as transformações normais, né? Multiplicar ou dividir. E com o tempo nós vamos trabalhar com a regrinha de 3. Ok? Então vamos lá fazer o exercício? Deixa eu virar a página. Então vamos lá. E o exercício 3, né? Letra A. Então nós temos 2 quilômetros e vamos transformar ele para metro. Ok? Como a gente já havia visto, né? A gente vai pegar esse aqui e vai multiplicar por 1000. Então fica 2 vezes 1000 igual a 2.000 metros. Tá? Então, a primeira transformação, de quilômetros para metros. A segunda transformação, a B, nós temos 1,5 metros e vamos transformar para milímetro. Da mesma forma que eu fiz o de cima. Então, quando eu transformo de metro para milímetro, eu pego o valor em metro e multiplico por 1000. Isso dá quanto? Isso dá 1.500 milímetros. Ok? Agora a outra aqui, né? Eu tenho a letra C, que tem 5,8 toneladas, e vou passar ela para quilogramas. Lembra que eu falei que nós íamos trabalhar com a regrinha de 3? Então, a regrinha de 3, eu tenho que 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Então, 5,8 toneladas equivale a X quilogramas. Aí a gente multiplica cruzado. X vezes 1, X. V igual a 5,8 vezes 1000. Então, vou ter que X é igual a 5.800 quilogramas. Ok? Então, esse é o resultado da C. Né? Agora, vamos lá na B. A D nós temos 0,4 metros e vamos transformar ele para milímetros. É igual a letra B, né? Vou pegar o valor em metros e vou multiplicar por 1000. Vou pegar 0,4 vezes 1000. Isso é igual a 400 milímetros. Ok? A letra E, como é que a gente faz? São 27 milímetros e eu quero transformar ele em centímetros. Ok? E igual eu mostrei para vocês lá do jeito, né? Se eu quero transformar de milímetros para centímetros, eu vou dividir por 10. Então, fica 27 dividido por 10. Então, meu resultado vai ser 2,7 centímetros. Certo?
Bom, gente, basicamente aqui são contas simples, tá? Estou trabalhando com a vírgula, tá? Depois vocês conferem aí com a calculadora de vocês para vocês verem como é que faz essas continhas, tá? F. Então, eu tenho 20 minutos e vou passar para segundos. Lembra que eu falei com vocês que nesse caso aqui, quando a gente trabalhasse com unidade de tempo, nós íamos trabalhar com regrinha de 3? É isso que nós vamos fazer. Então, aqui, ó. Então, nós vamos começar aqui, ó. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 20 minutos vão ter x segundos. Aí eu multiplico cruzado. X vezes 1 é igual a x. Fica 20 vezes 60. Então, x vai ser igual a quanto? 1.200 segundos, ok? Então, 20 minutos tem 1.200 segundos, ok? Vamos lá, letra G agora, né? A G fala de 500 gramas e eu vou passar ele para quilogramas. Então, quando eu passo de grama para quilogramas, eu divido por 1.000. Então, fica 500 dividido por 1.000, né, é igual. Aí, os zeros que estão sobrando, eu posso cortar eles aqui. Eu corto esse zero, esse zero, esse zero, esse zero. Então, fica assim, ó, 5 sobre 10. Isso aqui é igual a 0,5 quilogramas. Tá? Pessoal, não esqueçam de colocar as unidades de medida. Tá? Unidade de medida é importante. Né? Então, começando aqui, ó, milímetro, quilograma, milímetro de novo, centímetro, segundo, quilograma. Não pode esquecer de colocar não pode esquecer de colocar a unidade de medida, senão está errado. Vamos lá, agora H. H pede para mim transformar 180 minutos em horas. Aqui, mesma coisa. Nós vamos usar a regrinha de 3. Então, fica assim. 1 hora tem 60 minutos. Então, x horas vai ter 180 minutos. Pessoal, se vocês prestarem atenção nas regrinhas de 3, vocês vão ver que fica minuto debaixo de minuto, segundo debaixo de segundo. Né? Então, olha aqui, ó. Hora debaixo de hora, minuto debaixo de minuto. Isso é uma regrinha da regra de 3. As unidades iguais têm que ficar uma debaixo da outra. Hora debaixo de hora, minuto debaixo de minuto. Então, depois que eu montei a regra de 3, eu multiplico cruzado. Então, fica 60 vezes x, 60x. 180 vezes 1, 180. Então, aqui fica que x é igual a 180 dividido por 60. Os zeros que estão sobrando eu posso cortar. Então, vou ter que x é igual a 18 dividido por 6, é 3 horas. Ok? Então, esse é o resultado, 3 horas. Então, 180 minutos equivale a 3 horas. Ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos para a última questão, último item dessa questão, que é a letra I, né? Que pede para a gente transformar 2,5 quilogramas em gramas. Igual falei, né? Então, igual eu falei lá atrás, se eu quero transformar de quilogramas para gramas, eu pego o valor em quilos e multiplico por 1.000, né? Então, fica 2,5 vezes 1.000, que é igual a 2.500 gramas, tá? Então, esse é o resultado, gente, dessa questão, tá? Então, basicamente, acaba que a gente tem que decorar essas partes. E, gente, se não treinar, não decora, não grava, tá?
Eu tenho que treinar, tenho que tentar fazer de novo, voltar. Daí quando a gente voltar da pandemia, na hora de fazer prova, a gente vai voltar nisso, vocês vão fazer mais exercício disso. Que aí quanto mais exercício vocês fazem, melhor vocês ficam. Ok? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão, que é a questão 4. Né? Bom, a questão 4, ela vai dar um trabalhinho. Mas é uma questão interessante da gente fazer ela. Por quê? Ela envolve outros conceitos além do conceito de física, né? Ela envolve também alguns conceitos de matemática, que é o conceito de cálculo de volume, né? Basicamente, essa questão é mais matemática do que física, beleza? Então, vamos fazer ela, vamos começar. Ela vai dar um trabalhinho, eu vou explicando ela passo a passo, e vocês vão entender, ok? Vamos prestar atenção aqui, ó. Bom, vou tentar fazer o desenho aqui de novo, de um caixotinho. Um paralelepípedo nada mais é do que um caixotinho, ok? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer um caixotinho aqui, mais ou menos, né? Então, esse aqui é o meu paralelepípedo. Beleza, tá? Então, esse é o meu paralelepípedo. Esse meu paralelepípedo, né? Ele tem algumas medidas. Ele fala que a largura dele tem 50 centímetros, o comprimento dele tem 32 centímetros e a altura dele tem 25 centímetros. Então, essas são as dimensões do meu paralelepípedo, que nada mais é que um cubo, né? Então, a primeira coisa que ele pede para a gente calcular é que ele pede não, o exercício ele acaba nos exigindo esse cálculo, né? Vamos voltar lá no exercício, vamos interpretar ele aqui, ó. Um aquário tem o formato de um paralelepípedo retangular, de largura 50 centímetros, comprimento 32 centímetros e altura 25 centímetros. Então, vocês estão vendo? Te dá 3 dimensões. Se deu 3 dimensões, você já deduz. Opa, tem que calcular o volume. Para preencher 3/4 deles com água, quantos litros de água serão usados? Então, o que ele quer saber? Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho essa caixa d'água com essas dimensões, que é um paralelepípedo, né? Eu quero saber quantos litros de água, né, que são usados para encher 3/4 desse volume desse paralelepípedo, tá? Então, eu tenho que fazer 3 contas. Primeiro, calcular o volume desse paralelepípedo. Segundo, calcular os 3/4 desse volume, desse paralelepípedo. E, por último, pegar esse volume, que vai ser dado em centímetros cúbicos, eu vou transformar ele para litros. Então, são 3 continhas que nós vamos fazer. Ok? Vamos voltar lá para o papel, para a gente ver. Vamos fazer no papel. Vem cá, papel. Isso. Então, tem aí. Então, primeira coisa, calcular o volume. Eu vou calcular o volume desse paralelepípedo. Como que a gente calcula esse volume? Toda vez que eu vou calcular volume, eu vou calcular o comprimento vezes a largura vezes a altura. Estou lembrando que esse H é de altura, esse L é de largura e esse C é de comprimento, tá? Então, eu tenho tudo. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho a largura, eu tenho o comprimento e eu tenho a altura. Então, de posse dessas 3 informações, eu posso calcular o volume. Então, o volume vai ser o quê? O volume vai ser 50 centímetros
vezes 32 centímetros vezes 25 centímetros. O volume vai ser igual. Bom, eu já fiz esse cálculo, então multiplicando 32 vezes 50 vezes 25, esse resultado aqui dá 40 mil, ok? Só que agora eu tenho que prestar atenção. Eu não estou calculando o volume, né? Eu tenho aqui, ó, duas medidas. Medida de área. Toda vez que eu trabalho com área, eu vou ter metro quadrado ou centímetro quadrado. Agora, se eu tenho volume, aí eu vou ter metro cúbico ou centímetro cúbico. Tá? Não foi volume que eu calculei? Então, o volume vai ser o quê? Centímetro cúbico. Você observa aqui, ó. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Se eu multiplico centímetro 3 vezes, ele vai dar centímetro cúbico. Então, centímetro vezes centímetro é centímetro cúbico. Então, tá aqui, ó. Calculei o volume total. Esse aqui, gente, é o volume total do paralelepípedo, né? Agora, lembrando no problema, ele quer saber, né? No problema, ele quer saber isso aqui, ó. Para encher 3/4 dele com água. Quantos litros de água serão usados? Então, ó, para preencher 3/4 dele. Dele quem? Do paralelepípedo, né? Aí, agora, o que eu vou fazer? Meu segundo aqui. Então, o segundo passo é calcular os 3/4 do volume total, né? Como que a gente faz essa conta? Calcular 3/4 de alguma coisa. Então, eu vou pegar essa alguma coisa e vou multiplicar por 3/4. Então, como aqui no caso é calcular 3/4 do volume total, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o 40 mil e vou multiplicar por 3/4. Então, fica assim, ó. 40 mil que multiplica 3/4. Ok? Aí eu posso simplificar aqui, ó. Se eu cortar 40 mil com 4, isso aqui vai dar 10 mil. E aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 1. Então vai ficar 10 mil vezes 3. Então eu vou ter que esse 3/4 não vai ser quanto? 10 mil vezes 3 é igual a 30 mil centímetros cúbicos. Ok? Bom, ainda não acabou. Eu falei que esse ia dar um trabalhinho para fazer, né? Então vamos voltar no problema. A gente, sempre que possível, nós temos que voltar no problema. Olha aqui, ó. Agora ele quer saber quantos litros de água serão usados. Ou seja, para encher esses 3/4, quantos litros vão ser usados? Eu já sei qual que é o volume de 3/4. Que é quanto? É 30 mil centímetros cúbicos. Agora eu vou pegar esses 30 mil centímetros cúbicos e vou transformar para litros. E aqui tem uma relaçãozinha que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, essa informação aqui é importante para a gente poder trabalhar, né? Então, o terceiro e último passo, terceiro e último. Então, nós vamos transformar de centímetro cúbico para litros. Ok? Lembrando que lá no problema, eles não deu uma relação. Ele falava que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. E aí, aquela velha historinha, agora nós vamos utilizar qual historinha? A historinha da regra de 3. Então, vamos lá.
Se eu tenho 30 mil centímetros cúbicos, eu quero saber quantos litros ele equivale. Vou chamar de X, né? E aí eu uso a relação que 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litrinho. Aí eu multiplico cruzado, ok? Aí eu multiplico cruzado, que vai dar 1.000 vezes x, 1.000x. 30.000 vezes 1 é igual a 30.000. O 1.000 está multiplicando o x, passa para lá o quê? Dividindo. X é igual a 30.000 dividido por 1.000. Aí vou cortar os zeros. Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Então sobrou só que x é igual a 30 dividido por 1. Então, eu vou chegar à resolução e para encher os 3/4 do cubo lá, eu vou precisar de 30 litros d'água, né? Que no caso aqui, vamos lá, opa, cadê? No caso do exercício, vai ser qual? Vai ser a letra, opa, foi demais. Ah, tá aqui, ó. Tô lembrando que essa aqui é a 4, né? Então, no nosso caso aqui, foi qual letra? Qual letra? Foi letra D de dado, né? Então, a nossa resposta é a alternativa D. Beleza? Pessoal, se ficar na dúvida, não deixem de entrar em contato, pergunta pelo Telegram, pergunta no e-mail, pergunta lá na plataforma mesmo, mas não deixe de perguntar, ok? É importante. Vamos para a próxima questão. Bom, a próxima questão é questão de vetor, né? Essa primeira questão aí, que pede para a gente observar os vetores e representar a resultante dos cálculos vetoriais. Então, gente, como não pediu para calcular módulo, ele só pediu para a gente representar a resultante, então ele só está pedindo para a gente fazer uma coisa, desenhar e mais nada, ok? Então, a única coisa que a gente vai fazer ali é desenhar esses vetores. Vou até ganhar umas cores diferentes aqui para a gente fazer isso, ok? Vamos lá para o papel. Então, aqui, ó, questão 5. Então, eu tenho alguns vetores. Deixa eu lembrar deles. Deixa eu desenhar. Espera aí, gente, eu vou demorar um pouquinho. Agora que eu vou desenhar os vetores aqui, porque eu não lembro deles. Para me lembrar. Ah, então tá aqui. Então, eu tenho o vetor A. Vou desenhá-los aqui, tá? Então, eu tenho o vetor A. Eu desenhei. O vetor B eu desenhei. E o vetor C, eu desenhei eles. Então, beleza. A gente pode. Ah, então tá aqui, ó. Desenhei os vetores que a gente precisa lembrar deles, né? O vetor A é esse, o vetor B é esse, o vetor C é esse. Ok? O que a gente vai fazer? Na letra A, então a gente vai fazer o vetor A mais o vetor B. Ok? Então, como que a gente faz isso? Isso que eu vou até fazer de régua para a gente não perder. Então, o que eu faço, gente? Desenho o vetor A de novo. Vou vetor aqui. Acabei de desenhar o vetor A. Eu vou lá e desenho o vetor B. Deixa eu achar uma caneta diferente aqui. Então, eu vou lá e desenho o vetor B.
E vai ser isso aqui, ó. Então, isso aqui é o vetor B, tá? Tá falhando, né? Ver se eu consigo ganhar ele aqui melhor. Acho que foi essa canetinha preta aqui. Tem não. Tudo bem. Isso aqui dá. Bom, então desenhei os dois vetores. Agora é só desenhar o vetor resultante, que é só unir as duas partes lá, ó. Vou desenhar daqui até aqui. Então esse aqui vai ser o vetor resultante, né? Da soma desses dois aqui. Beleza? Agora vamos lá. Agora vamos à letra D. A letra D pede para a gente somar o vetor A mais o vetor C. Esqueci aqui. O processo é o mesmo, gente. Então, vou desenhar o vetor A novamente. Chega a ser até repetitivo, né? Desenhei o vetor A aqui. Acabei de desenhar o vetor A. Eu desenho o vetor C. O vetor C desce aqui, ó. Então, eu vou desenhar ele aqui descendo, né? Então, esse aqui é o vetor C, né? Então, o vetor resultante vai ser ligar, fechar a figura aqui, igual eu fiz no outro. Então, esse aqui é o vetor resultante, ok? Agora, nós vamos fazer a letra C, né? A letra C pede para somar o vetor B mais o vetor C. Esse aqui é assim, muito simples. Eu vou pegar o B, vou desenhar ele aqui, vetor B aqui. Acabei de desenhar o vetor B, aí eu desenho o vetor C. Ele vai descendo aqui, ó, né? Ok? E o que vai ser resultante? A resultante vai ser ligar esses dois aqui, ó. Eu ligo daqui até aqui. Eu tenho o vetor resultante. Então, essa é a letra C. E a última questão desse aqui, né? Que é a letra D, que eu vou fazer aqui embaixo. Ele pede somar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, ele pede para desenhar todo mundo. Então, vamos desenhar todo. Aí, o que a gente faz? Desenha todo mundo de novo. Desenho o vetor A. É esse aqui. Vou lá. Desenho o vetor... Opa, esqueci de colocar o nome, né? Vetor A. Vou lá, desenho o vetor B. Que vai retinho aqui. Né? Então, esse aqui é o vetor B. Acabei de desenhar o vetor B. Vou lá e desenho o vetor A. O vetor C, desculpa, que é descendo aqui. Ele desce aqui, ó. Vetor C. Então, aqui, ó. Eu fiz a soma deles todos. E, por final, eu desenho a resultante. A resultante é só ligar esses dois pontos aqui. Ok? Então, gente, basicamente é isso aqui, ó. Fazer esses desenhos aqui para achar o vetor resultante, né? Então, não tem mistério nenhum, né?
Basta fazer os cálculos certinhos. Ou melhor, os desenhos certinhos. Tá? Então, esse aqui não tem piora nenhuma. Beleza? Vamos para a questão 6. Bom, a questão 6 continua sendo vetores, né? Só que aqui nós vamos fazer o cálculo do módulo. Além da gente fazer a figurinha, os desenhozinhos, nós vamos fazer também o cálculo do módulo da resultante desses vetores aqui. Tá? Então, nós vamos fazer o desenho e depois nós vamos fazer o cálculo do módulo. Então, são 3 situações. Mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos, direções diferentes. Né? Aqui lembra da regrinha do paralelogramo. Ok? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. A letra A. Vamos lá no papel. Então, vamos fazer a letra A. Lembra que a letra A era a mesma direção e o mesmo sentido, né? Então, o que, que a gente faz? Desenha o vetor A, acabou de desenhar o vetor A, e vou lá e coloco o vetor B, ok? Então, coloco o vetor B. Então, eu somei. Agora, a nossa resultante, nesse caso aqui, vai ser esse vetor gigantesco aqui, ó. Eu vou chamar de resultante, né? Só que lembrando, pessoal, nós ainda temos que calcular o módulo do vetor, né? Lembrando que lá no problema fala que o vetor A tem... Vamos só voltar aqui no exercício, para vocês verem, ó. O vetor A tem 8 centímetros, 8 newtons, e o vetor B tem 6 newtons, tá? Então, vamos lá. Eu sei que o vetor A tem 8 newtons, e o vetor B tem 6 newtons. Isso para todas as letras, né? A, B e C. Então, como é que eu tenho mesma direção e mesmo sentido, para me calcular o módulo, né? Para me calcular o módulo desse vetor resultante, eu vou somar A mais B. O resultante que vai ser quanto? 8 mais 6. Então, vou ter que o resultante que vai dar quanto? 14 newtons. Okay? Então, o resultante desse vetor aqui de mesmo sentido, mesma direção, 14 newtons. Ok? Letra A. Então, isso aqui é a questão 6, letra A. Então, vamos lá. Agora para letra B. Só que a letra B, eles têm a mesma direção, sentidos opostos. Então, eles estão todos dois na horizontal, só que um está para a esquerda e o outro está para a direita. Mesma coisa. Vou lá, desenho o vetor A. Como o vetor B está indo agora no sentido contrário, ele vai passar por cima do vetor A. Então, esse aqui é o vetor B. Ok? O que vai ser resultante? A resultante vai ser este pedacinho aqui, ó. Então, esse aqui é o resultante. Beleza? Então, para calcular o módulo, agora é muito fácil. Como eles têm sentidos opostos, então o módulo vai ser resultante é igual a A menos B. Então, resultante vai ser igual a 8 menos 6. Resultante vai ser igual a quanto? 2 newtons. Tá? Então, são duas situações diferentes. Ok? E a última situação desse exercício, eles não têm mesma direção. Né? As direções são, assim, formam um ângulo de 90 graus. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver quem que é o A, quem que é o B. Vamos voltar aqui no exercício para a gente lembrar. Ah, tá. O A é o de baixo. Então, esse aqui é o vetor A. Esse aqui é o vetor B. Opa, a caneta já foi.
Esse aqui é o vetor A. Esse aqui é o vetor B. Lembrando, pessoal, nessa situação aqui, nós vamos fazer a regrinha do paralelogramo, né? Foi diferente. Lembrando que a gente fecha o quadradinho, né? Fecha o quadradinho aqui. Fechar um quadradinho, clica de cor diferente. Aí a gente liga, né? A gente vai ligar esse ponto daqui até aqui, que vai ser a resultante do vetor. Lembrando, gente, que origem de vetor resultante coincide com origem de vetor, final coincide com final, tá? Então, aqui, ó, origem coincidiu com origem, final coincidiu com final, certo? Desse forma que faz, ok? E agora, para resolver isso, usamos o teorema de Pitágoras, que fala que resultante ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. Traduzindo em miúdos, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos, né? Então, vamos resolver isso aqui. Então, fica r ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Então, ficou 64 mais 36. Então, r ao quadrado é igual a 64 mais 36, dá 100. O que eu faço com esse quadrado? Ele vira raiz. Então, r é igual a raiz de 100. Quanto que dá a raiz de 100? Todo mundo sabe que a raiz de 100 é 10. Lembrando que tem uma unidade de medida, que é o Newton. Então, aquela resultante ali dá 10 newtons. Tá? Então, vocês podem ver que, apesar dos vetores terem a mesma medida, mas a configuração deles é diferente. Por isso que os resultados foram completamente diferentes do outro. Ok? Bom, então agora nós vamos para a questão 7. Bom, pessoal, a questão 7, ela vai trabalhar com referencial, né? Só que nós temos um probleminha aí nessa questão, tá? Por que nós temos um probleminha? Porque a questão não nos fala qual é o referencial que está sendo observado. Ela não deixa claro qual que é o referencial. Se não deixa claro o referencial, nós vamos ter duas respostas para essa questão. Ok? A não ser que alguém consiga interpretar aí, consiga definir qual que é o referencial que essa questão nos traz. Eu não achei, mas vamos lá. Vou ler ela aqui, ó. Imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma trajetória retilínea, horizontal e para a direita. Ok? Ao saltar e deixar o movimento acontecer naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até chegar ao chão? Ele não nos fala se quem está observando a queda do paraquedista é o piloto do avião, ou quem está no avião, ou quem está observando a queda do paraquedista é quem está no chão. Então, ele não deixa claro. A gente pode partir de um ponto, que tudo que a gente observa a partir do chão. Mas eu quero registrar isso, tá, gente? O problema não deixa claro se é o piloto do avião que está observando a queda do paraquedista, ou se é uma pessoa no chão que está observando essa queda. Tá? Dependendo de quem estiver observando, os resultados vão ser diferentes. Tá? Então, vou desenhar o resultado aqui de cada um deles para vocês verem. Tá? Apesar que nós vamos
partir do pressuposto de que ele tem alguém observando do chão, tá? Mas como o problema não dá margem para dúvida, né? Dá margem para dúvida. Então você vai ter duas respostas certas no problema, tá? Se a gente levar essa questão que eu falei para vocês em consideração. Se a gente não levar ela e levar em consideração que quem está observando e quem está no chão, só tem uma resposta. Beleza? Mas eu vou desenhar as duas trajetórias aqui para vocês verem. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou deixar um espacinho aqui, que esse material aqui eu vou depois tirar foto e vou disponibilizar para vocês. Aí eu vou escrever uma observação aqui antes. Então vamos lá. Para quem observa do avião, nós vamos riscar aqui no meio. Nós vamos fazer dois desenhos, tá? E quem observa do chão, tá? Vamos lá. Vou tentar desenhar um avião aqui mais ou menos. Um aviãozinho aqui. A gente faz a asinha dele aqui, mais ou menos. Né? Uma outra asinha aqui pequenininha. Avião. Vamos o avião aqui. E o paraquedista? E o paraquedista. E aqui o chão. Então, se o ponto de observação da queda é o avião, tá? Vai cair. Eita, não quero funcionar não. Vai cair em linha reta. Se quem está observando é a pessoa que está lá no avião. Agora, se quem está observando. Então, quem está observando é aqui, ó. Eu vou colocar o olhinho aqui, ó. Esse aqui é o observador. Esse aqui é o observador, tá? Então, se quem está observando é essa pessoa aqui, tá? Vamos desenhar um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho para frente. Né? Aí ele soltou para cá, mais ou menos na mesma localização. Então, o que acontece? Como o avião caminhou tudo isso aqui, o paraquedista ele vai acompanhar o movimento do avião também. Então, o paraquedista, na verdade, vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Ele não vai cair exatamente. Por quê? Ele vai ter dois movimentos, né? Um movimento de queda e um movimento que é a velocidade do avião. Então, isso aqui é o que a gente chama da gravidade, agindo, né? E isso aqui é o quê? A velocidade do avião. Então, ele vai ter esse movimento que, ao mesmo tempo, é vertical para baixo, para a direita. Lembra que vocês fizeram essa pergunta para mim há um tempo atrás e eu acabei falando que não ia explicar? Nós íamos considerar que não existia, mas existe. Tá? Então, quando você tem essa característica de movimento aqui, esse aqui é um movimento vertical para baixo, para a direita. Tá? Se a curva fosse no sentido contrário, seria vertical para baixo, para a esquerda. Tá? Então, quem é o observador do chão observa essa trajetória aqui. Quem é o observador do avião
observa essa trajetória aqui, ok? Então, depende de quem observa, por isso que eu falei, que eu não sei quem foi, por isso que eu desenhei os dois. Vamos voltar lá no probleminha, para a gente marcar? Então, vamos lá. Voltando aqui na questão 7. Então, a trajetória e Então, as respostas. A trajetória do paraquedista será retilínea, vertical para baixo. Sim, sim, se a gente estiver observando do avião, né? Se a gente estiver observando do avião, essa resposta está certa, ok? A trajetória do paraquedista será uma reta na diagonal? Não existe essa reta diagonal, gente. Toda trajetória que tem uma trajetória de composição, né? Sempre lembrando para vocês, ela não tem uma trajetória diagonal. Ela sempre vai ter essa cara aqui. É uma parábola. Tá? Então, ela não é uma diagonal. Uma diagonal seria reta assim, né? Seria acompanhando aqui o risco da reta, da régua. Tá? Então, não existe esse movimento. O único movimento que a gente sempre vai observar é essa parábola aqui. Tá? Então, aquela questão ali está errada por causa disto. Vamos lá, letra C. A trajetória do paraquedista será uma reta na diagonal para baixo, para a direita? Também não. A gente já viu que a diagonal está errada. Ah, tá. Aqui está errado duas vezes, né? Primeiro que a diagonal para a esquerda. O avião lá fala que ele viaja para a direita. Então, a trajetória tem que acompanhar o mesmo sentido. Né? Esse aqui está errado primeiro. Que a diagonal, que a gente já viu que não tem essa trajetória diagonal. E para direita, para baixo, para a direita, sim, estaria certo. A não ser que aqui fosse uma curva e não uma diagonal. Tá? A trajetória do paraquedista será uma curva para baixo e para a esquerda? Não, é para a esquerda porque o avião está indo para a direita. Né? E a letra certa, se a gente partir do pressuposto que a observação desse fenômeno é feita do chão. Então, a questão certa é essa aqui. Tá? Se não fosse do chão, né? Se fosse do avião, seria a letra A. Tá? Cabem as duas respostas. Porque lembre-se que eu chamei atenção. O problema não trouxe de onde se observou. Tá? Ele não trouxe. Se tivesse trazido, aí sim a gente teria uma resposta 100% certa. Mas aqui nós estamos deduzindo que a observação foi feita do chão. Então, a alternativa é, ok? Mas a alternativa A também está certa. Se a gente partir do pressuposto de que está sendo observado do avião. Então, entre aspas, a gente tem duas respostas certas, tá? Só que nós vamos considerar apenas a de baixo. Nós vamos partir do pressuposto que toda observação é feita no chão, beleza? Agora vamos lá para questão 8. Né? Questão 8. Questão 8 é facinha, facinha, facinha. Muito fácil. Está quase acabando. Falta só duas questõezinhas. Vamos lá. Bom, questão 8. Vou chamar para mim aqui agora. Não precisa ficar nem no que acha, né? Ah, que achei. Questão 8. Né? Então vamos ler a questão 8. Então fala que um automóvel que parte de um hotel no quilômetro 78 de uma rodovia leva os hóspedes até uma fazenda de gado no quilômetro 127 dessa mesma rodovia. E depois retorna ao lugar de saída. Então, o que ele faz? Ele sai lá do hotel, que está no quilômetro 78, leva essas pessoas até essa fazenda de gado, que está no quilômetro 127, e depois volta para o hotel. Ou seja, ele vai no destino e depois volta. Né? Com base nesses dados, responda. Tá? Então, vamos lá para o papel. Papel. Então, tá aqui, questão 8. Eu vou tentar fazer ele mais ou menos aqui, né? Então, eu tenho
uma estrada aqui, né? Aqui está o hotel. Hotel bonitinho. Aqui está o hotel. E aqui está a fazendinha. A casinha bem colchãozinho. A janelinha, a portinha. Então aqui, ó. Então, esse hotel está no quilômetro 78 da estrada, né? E a fazenda está no quilômetro 127, não é isso? Vamos só confirmar aqui. Isso, quilômetro 170, aqui, ó, quilômetro 78 e quilômetro 127. Vai estar lá no quilômetro. Então, o que acontece? Então, você tem um carro, ele sai daqui do quilômetro 178 e vai até essa fazenda. Só que chega lá nessa fazenda, em vez dele ficar lá ou ir para outros cantos, ele pega e volta pro hotel. Ele volta pro hotel, ok? Que está lá no quilômetro 78. Então ele vai, depois ele volta, tá? Então ela pergunta, então o que acontece? Então nós vamos ter duas posições. Nós vamos ter uma posição inicial e uma posição final, né? Lembrando que a posição inicial é onde começa, correto? A posição inicial é aonde ele começou, é aonde ele começou, tá? E a posição final é aonde que ele foi no final da viagem dele, né? Só que o final da viagem dele não foi na fazenda. O final da viagem dele foi aonde? Voltando para o hotel, né? Então eu vou ter que a letra A me pergunta qual que é a posição inicial desse carro. A posição inicial desse carro é 78 quilômetros. Lembrando, gente, que nós não estamos falando de distância, nós estamos falando de posição, né? Posição a gente determina por uma medida de comprimento. Então, a posição inicial dele é 78 quilômetros. E a letra B pergunta qual que é a posição final. A posição final também vai ser 78 quilômetros. Por quê? Porque ele, o carro, voltou para o hotel. Então ele voltou para o ponto de origem dele. Tá certo? Então nós temos um deslocamento de ida e um deslocamento de volta. Então nós temos dois deslocamentos aí. O tanto que ele anda para ir e o tanto que ele anda para voltar. Como que a gente faz essa conta aqui? Então vamos fazer essa continha aqui de deslocamento. Deslocamento da ida, né? Vai ser o quê? Vai ser a posição inicial da ida, não, a posição final da ida menos a posição final da ida, tá? Então qual vai ser? Vai ser 127 menos 78. E vai dar quanto na ida? 49 quilômetros. E o deslocamento da volta vai ser o quê? A posição final da volta menos a posição inicial da ida. A posição final da volta é 78 e a posição inicial da ida é 127. Então, lembrando, gente, que ó, ele sai de 78, ele sai de 78, vai para 127. Então, aqui, ó, ida. Inicial 78, final 127. Depois ele volta. Então, a posição inicial da volta é no 127. E a posição final da volta é no 78. Então, por isso fica aqui. Então, dá um sinal, tipo, dá um sinal negativo, né? 78 menos 127 é menos 49 quilômetros.
Então, vocês estão vendo que deu um sinal negativo aqui? Esse sinal negativo aqui está indicando, entre aspas, que ele está o quê? Voltando. Ok? Aí a letra C pede para calcular a distância percorrida. Pessoal, a distância percorrida, ela não importa o sinal. A distância percorrida, o que você vai fazer? Você vai somar tudo. Né? Então, a distância percorrida, que é o D maiúsculo, vai ser o quê? Vai ser o deslocamento da ida, o módulo do deslocamento da ida, mais o módulo do deslocamento da volta. Gente, o que significa módulos? Módulo significa que eu só pego os valores positivos. Então, vou ter que distância vai ser 49 mais 49. A distância que ele percorreu total vai ser quanto? 98 quilômetros. Então, essa aqui é a distância total percorrida. Ok? E agora, a letra D pergunta qual que é o deslocamento. Né? Lembrando que o deslocamento é vetorial, é um Dzinho minúsculo. Né? Então, no caso aqui do deslocamento, que vai ser um Dzinho minúsculo, aí eu vou considerar o deslocamento da ida mais o deslocamento da volta. Tá vendo que eu não coloquei aqui, essas barrinhas aqui, ó? Eu não coloquei essas barrinhas. Se eu não coloquei essas barrinhas, quer dizer que aqui de baixo o sinal vai importar, tá? Então, o deslocamento vai ser o quê? 49 mais menos 49. O deslocamento vai ser 49 menos 49. O deslocamento vai ser zero, né? Então, lembrando, gente, que quando ele vai e volta para o ponto de origem, o deslocamento é zero, tá? Então, é sempre assim. Toda vez que você vai e volta para o seu ponto de origem, o deslocamento é sempre zero, certo? Então, essa é a questão 8, ok? Qualquer dúvida, gente? Não deixem de perguntar, perguntem. Vamos lá para a questão 9. Questão 9. Bom, questão 9 é boazinha de fazer. Bom, nessa questão 9, tá? Igual eu tô falando ali, nós vamos trabalhar com ela com relação à velocidade média. Né? Qual que é o conceito de velocidade média? O conceito de velocidade média é a distância total percorrida dividindo pelo tempo total. Não importa se o ônibus parou ou não, tudo é levado em consideração. Se o ônibus para, o tempo que ele fica parado vai ser contabilizado no tempo total, né? Se o ônibus anda 50 quilômetros a mais do que era o previsto, você vai considerar esses 50 quilômetros a mais que estava fora do previsto. Então, sempre assim, você pega todas as distâncias e soma, você pega todos os tempos e soma, ok? Então, vou pegar aqui, vamos lá, papel. Então, aqui, ó. Essa é a questão 9. Então, questão 9, nós vamos trabalhar velocidade média. O que é velocidade média? É a distância total percorrida dividido pelo tempo total. Então, vou colocar aqui, ó, a velocidade média. Aqui, ó. Então, velocidade média e outra coisa, gente, a velocidade média não importa se você está trabalhando horizontalmente ou verticalmente, tá? Não importa. Você vai pegar a distância total e dividir pelo tempo total, tá? Então, vamos dizer assim, ela ignora se você está
com movimento na vertical ou se você está com movimento na horizontal. Então, ela não leva em consideração. A distância, então, dt é distância total e o tt é tempo total. Ok? Bom, então vou fazer um desenhozinho aqui. Vou fazer um desenhozinho para a gente tentar entender mais ou menos o que o problema está falando. Tá? Eu vou voltar lá no problema para a gente entender. E nós vamos ler ele. O problema é assim, ó. Em sua trajetória, um ônibus interestadual percorreu 60 quilômetros em 80 minutos. Após 10 minutos de parada. Então, quer dizer, que antes dele entrar em movimento, ele estava parado por 10 minutos. Depois que passou esses 10 minutos, ele foi e começou a andar. Andou 60 quilômetros em 80 minutos. Seguiu viagem por mais 90 quilômetros em 90 minutos. E, por fim, após 13 minutos de parada, percorreu mais 42 quilômetros em 30 minutos. Calcule o valor da velocidade média desse ônibus em quilômetros por hora. Tá? Estão vendo que já tem um probleminha ali? Né? Então, quilômetros por hora, então quer dizer que o tempo tem que ser dado em horas. E nosso tempo foi dado aqui o quê? Em minutos. Então, provavelmente, nós vamos ter que fazer uma transformação aí. Né? Transformar minutos para horas, né? Mas isso não é problema não, isso a gente direito. Então, inicialmente, vamos lá para o papel. Bom, inicialmente, esse ônibus está parado por 10 minutos. Se ele está parado por 10 minutos, ele andou quanto? Qual que é a distância que ele andou? 0 quilômetros. Então não andou nada, né? Aí esse ônibus sai daqui, né? Um ônibus bonito aqui. Sai a portinha dele aqui, a portinha dele aqui. E as janelinhas, né? Então esse ônibus, a partir daqui, o que ele faz? Ele anda por 60 quilômetros e ele gasta 80 minutos para percorrer esses 60 quilômetros, né? Só que aí ele para de novo. Ele para, só que agora por 13 minutos, né? E aí ele anda mais 90 quilômetros em 90 minutos. E por final ele anda 42 quilômetros, gastando 30 minutos. Então ele tem duas paradas. Tem uma parada de 10 minutos e uma parada de 13 minutos. Ele anda 60 quilômetros em 80 minutos, ele anda 90 quilômetros em 90 minutos, depois ele anda 42 quilômetros em 30 minutos. Né? E ele pede para a gente calcular a velocidade média desse veículo. E a gente usa a ideia de velocidade média, que é o tempo, a distância total dividido pelo tempo total. O que vai ser a distância total? Vai ser os 60 quilômetros mais os 90 quilômetros mais os 42 quilômetros. Isso aqui dá quanto? Isso dá 192 quilômetros. Então, a distância total que ele percorre, 192 quilômetros. E o tempo total vai ser os 10 minutos parado, mais os 80 minutos andado, mais os 13 minutos parado, mais os 90 minutos que ele anda de novo, mais os 30 minutos que ele anda de novo. Isso aqui no total dá quanto?
223 minutos, ok? Bom, só que antes, pessoal, só que antes da gente calcular a velocidade média desse carro aqui, nós temos que pegar isso aqui e transformar para horas, né? Lembra que a gente trabalha em horas e segundos? Como nossa, ele está pedindo para a gente calcular a velocidade em quilômetros por hora, então nós vamos ter que pegar esses 223 minutos, né, e transformar ele em horas. Então a gente vai usar a regrinha de 3. Uma hora tem 60 minutos, então x horas vai ter 223 minutos. Então tá aqui, ó, hora debaixo de hora, minuto debaixo de minuto. Agora eu multiplico cruzado, né? Fica 60x, que é igual a 223. X é igual a 223 dividido por 60, né? Então, 223 dividido por 60, isso vai ser igual a, como deu, vai dar dízima, então a gente vai trabalhar só com uma cada 3,7 horas, tá? E agora a gente pode calcular a velocidade média. Velocidade média é igual a distância total percorrida dividido pelo tempo total. Qual que é a distância percorrida? 192 quilômetros. Qual que é o tempo? 3,7 horas. Então, vou ter que a velocidade média desse carro é igual a 192 dividido por 3,7. Então, isso aqui dá aproximadamente 51,9 km por hora. Então, essa aqui é a velocidade média deste carro, tá? Então, basicamente é isso, gente. A questão 9. Né? Vamos lá para a questão 10. Questão 10 e última, para a gente fechar e acabar. Né? Vamos lá. A última questão é essa aí da tabelinha. Né? Bom, então vamos lá. Uma pessoa se move em uma trajetória reta. Os dados de sua posição em função do tempo estão registrados na tabela a seguir. Então, aqui está falando que você está medindo o tempo, e à medida que você está medindo o tempo, você está medindo a posição dela. Então, quando a pessoa começou a medir o tempo dessa pessoa, ela já estava na posição 5 metros. Passou 1 segundo, essa pessoa foi para a posição 10. Passou 2 segundos, essa pessoa foi para a posição 15. Passou 3 segundos, ela foi para a posição 20. Passou 4 segundos, foi para a posição 25. Na hora que passou 5 segundos, ela foi na posição 30. E ela acabou de fazer as medidas. Parou ali. Então, ela parou de contar, parou de medir. Né? Então, ela começou no 0 e terminou no 5 segundos. Né? Lembrando que na posição 0 ele já estava na posição 5 metros. E no tempo 5 segundos, ele estava na posição 30 metros. Né? Aí ele fala, com base nessa questão, é, com base nos dados da tabela, responda. Então, é isso que ele está pedindo. Letra A. Qual a posição inicial da pessoa? Letra B. Isso até para responder aqui, não dá, gente? Dá sim, né? Vamos fazer só as continhas lá. Então, vamos lá. Olha aqui. Qual a posição inicial dessa pessoa? Não começou no 0? Então, quer dizer que a posição inicial dessa pessoa é quanto? A posição inicial dessa pessoa é 5 metros. Tá? Então, essa aqui é a posição inicial. Vamos mudar esse letrinho aqui, só para a gente... esse aqui é esse aqui, fica melhor. Então, a posição inicial dessa pessoa é 5 metros.
copiar isso para baixo. Não, agora vamos lá. Qual a posição final dessa pessoa? Onde que ele terminou de contar? Ele terminou de contar, não foi nos 5 segundos? Em qual posição que essa pessoa estava no tempo de 5 segundos? Que foi o último tempo que ela mediu. Estava no 30, né? Então, a posição final dessa pessoa é 30 metros. Né? Então, lembrando aqui, ó, que a posição inicial dessa pessoa era 5 metros e a posição final era quanto? 30 metros. Ok? Aí ela pergunta, quanto tempo... Tem um zerinho aqui. Quanto tempo ela gasta para percorrer esse trajeto? Bom, tá fácil, não tá? Olha aqui. Começou no 0, terminou no 5. Então, da posição 5 à posição 30, ela gastou quanto tempo? 5 segundos. Então, a resposta ali é 5 segundos. Ok? Essa aqui é fácil. Né? Então, essa que nós respondemos aqui. Beleza? Bom, agora aqui, ó, qual a distância que ela percorre nessa trajetória? Aqui nós vamos ter que pensar um pouquinho. Tá? Bom, se eu quero calcular a distância, no caso ali, o que eu vou fazer? A distância, lembrando que é o D maiúsculo, né? É o D maiúsculo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 30 metros aqui e vou diminuir pelo 5. Por quê? Porque, na verdade, quando ele começou a contar, essa pessoa já tinha andado quanto? Já tinha andado 5 metros. Né? Então, de 5 metros para 30 metros, eu não posso falar que a distância percorrida é 30, porque ela já tinha andado 5 metros da origem da estrada. Né? Então, a distância que ela percorreu vai ser o quê? Vai ser 30 menos 25. Aquilo ali vai ser igual a quanto? Hein? 30 menos 25 é igual a... Opa, desculpa. 30 menos 5. Né? Qual que é o resultado disso? 25 metros. A pessoa percorreu uma distância de 25 metros. A distância percorrida dela foi 25 metros. Ok? Bom, agora para fazer esse aqui, qual a velocidade desenvolvida por essa pessoa? Né? Vou colocar um espacinho aqui. Ele quer saber a velocidade, que é a letra E, né? Aí eu sei que o tempo que ele gasta é 5 segundos, né? E que a distância que ele percorre é 25 metros, tá? Então ele quer saber qual que é a velocidade em metros por segundo e em quilômetros por hora, que é a letra E, né? Vamos lá, papel. Bom, então essa aqui é a nossa última questão, né? Então ele está pedindo para a gente calcular a velocidade que esse carro desenvolve, né? Sabendo que a distância que ele percorre é 25 metros e o tempo que ele gasta é 5 segundos. Ele quer a resposta em metros por segundo e quilômetros por hora. Então vou calcular a velocidade primeiro. Eu sei que a velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, ok? Então a velocidade vai ser quanto? 25 dividido por 5. Então, vou ter que a velocidade é igual a quanto? 5 metros por segundo. Opa, beleza, já matei um. Então, já tenho a velocidade em metros por segundo. Agora, só resta saber qual é a velocidade em quilômetros por hora. Né? E aí, nós vamos utilizar aquela regrinha, né? Quilômetros por hora para metros por segundo. Né? Então, aqui, quilômetros por hora para metros por segundo. Eu divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Vou pegar 5 metros por segundo e vou transformar em quilômetros por hora.
Então, como é metros por segundo para quilômetros por hora, então vou multiplicar. Então, fica 5 vezes 3,6. Isso aqui vai ser igual a 18 quilômetros por hora. Ok? Então, essas aqui são as respostas, gente, das questões. Né? Então, a gente finaliza por aqui. E eu falo com vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, né? Para eu poder. Se eu não der para resolver, assim que eu ver as questões que vocês levantarem, eu respondo. Tá beleza? Agradeço a todos, uma boa noite e até.